Mala de bordo em plástico ABS, com interior em nylon 210D e forro em poliéster. Possui abertura frontal com zíper, alça de mão superior e lateral, sistema de carrinho em aço e 4 rodas com giro 360 graus. Cadeado com segredo embutido para segurança. Acompanhe a plaquinha metálica com furação já aplicada para personalização. Compacta, funcional e resistente. Ideal para viagens curtas e executivas.